palavra, eu vi a necessidade de estar complementando com o versículo 8. Então nós vamos estar lendo o Apocalipse 3, 7 e 8, tá bom? E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste meu nome. Glória a Deus. Amém? Podemos assentar. Eu estava meditando nessa palavra, e eu também li as outras cartas, que também se encontram aqui em Apocalipse, e me chamou a atenção que em todas elas, o Senhor começava assim: eu sei as tuas obras. Glória a Deus. Aleluia, meu Senhor. E por que a igreja de Filadélfia foi a que mais agradou ao Senhor? Perguntei: Senhor, por quê? Só a igreja de Filadélfia foi a única que estava do jeito que o Senhor se agradou. E aí, nesse versículo 8, eu tive a resposta. Porque a igreja de Filadélfia guardou a palavra do Senhor e não negou o nome do Senhor. Mesmo ela estando fraca, mesmo ela passando por tribulações, o Senhor foi com ela porque ela não negou o nome dele. Aleluia. Agora tem um problema, igreja. O problema é que o Senhor me fez refletir bastante. E quando nós, como igreja, não fazemos isso, como que está a nossa situação? E aí veio a palavra do Senhor na minha mente para falar sobre 1 Reis 18, 22, que foi quando o profeta Elias foi ter com os profetas de Baal. Só que para a gente entender um pouquinho mais dessa palavra, a gente tem que voltar um pouco. E a gente tem que entender o que aconteceu. Nessa época, o rei de Israel era o rei Acabe. E o rei Acabe decidiu por si mesmo que ele queria se casar com Jezabel. Só que nessa época, Deus tinha determinado que o povo de Israel não se contaminasse. Não era para se misturar. Mas o rei Acabe achou que ele podia. Que mal, eu acredito que o rei Acabe, como homem, como nós somos, ele pode ter pensado: mas por que Deus vai se desagradar comigo só de eu casar com aquela moça? Que mal vai haver de eu estar me casando com aquela mulher? Eu acho que não tem problema. Aí o rei Acabe se casou com Jezabel, mesmo sendo uma ordem contrária ao que Deus tinha determinado. E aí foi o primeiro pecado que gerou toda uma consequência. Às vezes, nós passamos por determinadas situações pelas quais nós achamos assim: se eu fizer isso, Deus não vai se entristecer comigo. Se eu tomar essa decisão, não, Deus não é um carrasco. Deus não vai ficar bravo comigo. Meu querido, Deus vê as nossas obras. Meu querido, Deus requer de mim e de você, como igreja dos últimos tempos. Deus está requerendo de mim e de você. Não adianta, não existe meio termo. Ou você serve a Deus verdadeiramente, ou você não serve. O Evangelho de Cristo é único e simples. Ou você segue a Deus da maneira que está escrito aqui na palavra, porque não mudou. O Evangelho não mudou. Continua Jesus Cristo sendo o mesmo ontem, hoje e vai ser eternamente. Não adianta a mudança do mundo, não adianta modernismo, não vai para o Evangelho. Não adianta as pessoas quererem ficar achando coisas onde não existe. A palavra está aqui. Não precisa pedir para alguém explicar ou não explicar. Peça a Deus sabedoria e leia a Bíblia. Ninguém vai te enganar. Você tem uma mão nas suas mãos. Então o que aconteceu? O rei Acabe casou-se com Jezabel e, ao meu ver, ele acreditou que não teria nenhum problema. Só que um pecado atrai outro pecado. Para cada pecado existe uma consequência. E o que aconteceu? Jezabel, como uma mulher estranha ao povo de Israel, tinha outros costumes. Costumes esses
que não se agradavam a Deus. E dentre eles era um dos piores, que era a adoração de outros deuses. Deus, nosso Deus, não divide a glória dele com ninguém. Você vai acender a ira do Senhor, é você começar a trocá-lo por outras coisas. E o rei Acabe, ele fez isso. Ele começou, veja bem, igreja, era só se casar com Jezabel. Agora ele já estava adorando a Baal, mesmo sabendo que o único Deus que ele deveria adorar é o Deus de Israel. Olha só, o que faz o pecado? O pecado vai te afastando do Senhor. A gente pensa, é uma coisa pequena. Não, isso não vai fazer nada, não vai afetar a minha fé em Deus. Meu querido, quanto mais você toma decisões contrárias ao que Deus quer para a sua vida, mais você se afasta dele. Menos sensível à voz do Espírito Santo do Senhor você fica. Porque quanto mais você dá lugar à carne, menos você tem o Espírito. Como que eu vou falar de Deus se eu estou aqui olhando mais para o lado humano, o lado carnal, do que o lado espiritual? Que Deus eu sirvo, e quando eu passo por uma dificuldade, eu logo esqueço do meu Deus. Eu logo não tenho mais fé, eu desisto. Como assim, meu querido? Quantas vezes a gente passa por determinadas situações que fazem a nossa fé se abalar? Nós somos humanos, somos passíveis de medo, mas o Senhor está aqui, Ele está conosco, Ele é a nossa força, Ele é aquele que nos dá força. Então, meus queridos, voltando aqui para o rei Acabe, além dele se casar com Jezabel, se encurvar perante Baal, ele fez uma das coisas piores para acender a ira de Deus, que foi erguer um altar a Baal. Olha só, igreja, uma coisa que era tão pequena foi para um lugar horrível. Porque veja bem, um homem que cresceu ouvindo falar sobre Deus de Israel, de repente ele se esqueceu do Deus dele. Ele simplesmente foi levado pelos costumes da sua mulher. Isso tudo porque ele se afastou do Senhor. E toda vez que a gente se afasta do Senhor, a nossa fé fica pequena. E a gente acaba não enxergando mais os nossos erros. A gente acaba não enxergando mais os nossos pecados. E Deus vai se afastando cada vez mais de nós. Então o que acontece? Elias, amando de Deus, foi ter com o rei Acabe. E quando Elias teve um encontro com o rei Acabe, ele falou: não vai chover enquanto eu não falar que vai chover. A consequência do pecado. Às vezes nós passamos por algumas lutas e a gente não percebe, a gente nem sabe por quê. Mas muitas das vezes nós temos a causa a essa situação. Muitas das vezes nós cometemos certos tipos de atitude que não agradam a Deus. Quantas das vezes nós trocamos a igreja para assistir uma TV? É um pecado. Muitas das vezes a gente vai falar assim: ah, mas não é nada, mas Deus está vendo. E aí? Você está trocando Deus por uma coisa mundana, uma coisa carnal. Deixa de vir para o ensaio, porque tem outras coisas para fazer. Mas qual é a prioridade? Qual é o nosso objetivo aqui como cristão? Não é o céu? O que eu tenho que buscar como cristão? O quê? A minha salvação? Eu tenho o direito de entrar no céu? Esse é o meu objetivo. Só que muitas das vezes eu vejo que nós perdemos o foco. Como assim? Perdemos o foco, sim. Porque muitas vezes estamos preocupados com coisas que não vão levar a lugar nenhum. Muitas das vezes estamos preocupados com coisas que não vai resultar em nada. O Senhor, Ele está querendo a nossa adoração. O Senhor está querendo que nós nos cheguemos mais a Ele. Nos preocupamos com a nossa salvação, intimidade com o Pai. É por isso que o profeta Elias me ensinou muito. Porque eu me aprofundando nessa passagem bíblica, eu vi como ele tinha intimidade com Deus. Glória a Deus. Porque Elias era ousado. Elias, nesse período, mas foi o que eu falei, tem momentos de fraqueza. Mas nessa passagem,
não se vê Elias com medo de enfrentar o rei. E se lembre, igreja, que todos os profetas de Israel tinham sido mortos a mando de Jezabel. E você não lê aqui na Bíblia, mas Elias ficou com medo de ter com o rei Acabe e falar que não choveria. Não, ele foi lá e obedeceu o que Deus mandou. E foi e falou, não vai chover, não vai chover. Passaram-se 3 anos sem chuva. E nessa época, não tinha a tecnologia que nós temos hoje. Então, sem a água, consequentemente, não tinha fruto, não tinha gado, as pessoas estavam vivenciando um momento de fome terrível, e muitas pessoas morrendo, a situação deplorável. Aí o Senhor toca no coração de Elias e fala, Elias, vai ter de novo com o rei Acabe. E Elias vai ter de novo com o rei. Quando Elias chega para falar com o rei já estava muito nervoso. Ele estava bravo, porque estava causando maior desconforto no seu reinado, em decorrência de não ter água, em decorrência de não ter chuva. E o que me chamou bastante atenção foi que quando Elias esteve com o rei falou assim, és tu o perturbador de Israel? Olha só o que o pecado faz com a gente. Ele nos cega. O rei Acabe não tinha a sensibilidade de entender que tudo aquilo que ele estava passando, fazendo com que o povo passasse, era por causa da atitude que ele tinha tomado. Quem é líder aqui? Líder de irmã, líder de algum departamento da igreja? Levanta a mão, por favor. Nós, como líderes, nós temos um fardo, uma responsabilidade muito grande. Porque quer queira você, quer queira não, você se torna um espelho para os seus liderados. E isso acarrega uma responsabilidade muito grande para quem está com esse cargo. Então você tem que tomar muito cuidado com a atitude que você vai tomar, com a decisão que você vai tomar. Porque aquilo vai fazer com que os seus liderados, eles comecem a seguir. Porque foi o que aconteceu com o povo de Israel. O povo de Israel, em virtude do rei estar adorando a Baal, começou a adorar a Baal também. Espera um pouquinho. O povo inteiro de Israel, que viveu sabendo que só Deus era Deus, de repente começou a adorar a Baal também. Mas por quê? Por causa da atitude do rei. O rei, agindo mal, estava fazendo com que os seus servos, os seus seguidores, agissem erroneamente também. Olha a gravidade da atitude do rei. O que estava acontecendo com o povo. E aí, Deus ficou muito, muito bravo. Porque Deus não aceita adoração por metade. Da mesma forma que Ele não aceita que você esteja na igreja, esteja no mundo, Ele quer sua adoração única e exclusiva para Ele. Bom, Elias chega e fala para o rei, não sou eu o perturbador de Israel. O perturbador de Israel é você e a sua casa. Você está adorando outros deuses. Você não está cumprindo os mandamentos que o Senhor nos deixou. Então, eu quero propor algo. Aí o profeta Elias é usado. Chama todo Israel. Vamos lá para o Monte Carmelo. Chama todos os profetas de Baal. Igreja, eram 480 profetas de Baal, mais 400 profetas de Azira, que jantavam com Jezabel. Todos adoravam outros deuses. Estavam lá contra apenas um, o profeta Elias. E subiram todos eles ao Monte Carmelo, mas todo Israel. Então imaginem comigo a quantidade de pessoas que se encontravam naquele monte. E aí, Elias vira para o povo e fala assim: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se é Baal, segue-o. Deus não quer adoração pela metade. Deus não aceita uma adoração individual. Ou você adora a Deus verdadeiramente, ou você não adora. Ou você vem para a igreja com compromisso de servir ao Senhor, ou você não vem. Deus não está interessado em
façamos, mas se o alvo é Deus, é Ele que nos guia, é Ele que nos abençoa, é Ele que nos encaminha para o céu. E é assim que a gente tem que ir, marchando para o céu, marchando, não é olhando para um lado, não é olhando para o outro, o alvo é o céu, meu querido. Não se deixe entristecer por nada. Deus deu seu filho para morrer por mim, por você, o preço foi caro. Não faça esse preço não ser nada para você, se debatendo por coisas pequenas. Peça para o Senhor te dar força, peça para o Senhor te dar graça, porque assim você vai marchar e você vai chegar ao céu, porque esse é o nosso objetivo como cristão. O nosso objetivo é ir para o céu. Aleluia. Então, chegando o povo no monte, mais os profetas, mais Elias sugere: vamos fazer um desafio, vamos colocar assim. Vamos provar quem é Deus de verdade. Vamos separar 2 bezerros, vamos cortá-los em pedaços, vamos colocar no altar, e vocês vão clamar ao seu Deus. Se ele responder com fogo, esse será o Deus. O povo achou que era ótimo esse desafio. O povo entrou em desespero, né? Quando a gente não tem mais espiritualidade, quando a gente está distante de Deus, a gente não mas não é assim. Cadê a espiritualidade? Como que eu venho para a igreja o tempo inteiro e eu não sei quem é o meu Deus? O povo de Israel estava assim. O povo de Israel estava: ora eu adoro Baal, ora eu adoro a Deus de Israel. Ora eu adoro Baal, ora eu adoro a Deus de Israel. E aí? E todo aquele tempo que você vivenciou dentro da igreja não serviu para nada? E a estrutura e a experiência? Você está deixando se enganar? Está deixando esquecida dentro do seu coração? Não, meu querido. Não é isso que o Senhor nos faz. Peça para o Senhor trazer à memória tudo aquilo que Ele fez por você. Peça para Deus trazer à memória todos os livramentos que Ele te deu, tudo aquilo que Ele te concedeu, as vitórias. Porque eu não acredito que alguém esteja na igreja há tanto tempo e Deus não tenha feito nada por ele. Eu não acredito que você venha para a igreja e Deus não veja o seu esforço, que Deus não ouça a sua oração. Eu não acredito que Deus faça isso. Então o que aconteceu? Elias pediu para que os profetas de Baal começassem o sacrifício. E eles começaram os seus costumes. Provavelmente eu acredito que eles colocaram no altar várias imagens, porque era do costume dos baalitas. Eles começaram a clamar, 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 e nada. Não teve resposta. E aí, mais uma vez me chama a atenção o profeta Elias. Ele começa a zombar. Agora imagina, um sozinho, zombando toda aquela multidão. Mas é ousado, né? Mas sabe por que ele é ousado? Porque ele tem intimidade com Deus. Quem tem intimidade com Deus é outra coisa. Quem tem intimidade com Deus não deixa se abater, não fica com medo. Não, eu sei a quem eu sirvo. Eu sei quem é o meu Deus. Eu não vou temer o que está vindo. Eu não vou temer o fogo. Eu não vou temer a multidão. Porque maior é o que está comigo. É Ele que guerreia por mim. Aleluia. E foi o que aconteceu com Elias. Elias começou a zombar o povo. Começou clama mais alto. Ele é um Deus. Quem sabe ele está ocupado? Clama mais alto. Quem sabe ele está dormindo? Ele não está ouvindo. E o povo entrou em desespero. Diz a Bíblia que eles começaram a se dilacerar. Eles começaram a tirar sangue de si mesmo, implorando para que Baal respondesse. Mas para mim e para você que já conhece a palavra, é lógico que ele não ia responder. Porque o único Deus, o único e verdadeiro é o nosso Deus. Ele é o único todo-poderoso. E Elias se cansou, porque estava desde cedo até o meio-dia. Ele falou: agora chega, né? Já deixou provado para o povo, que é um absurdo, né? Tem que provar para o povo que conhece a palavra, que sabe quem é Deus, que Deus é Deus. E isso me entristece, irmão. Me entristece, irmãos, muito. Porque é difícil, mas a gente não pode deixar de confiar no Senhor. Como que eu deixo de confiar no meu Deus? Por isso que a gente tem que pedir para o Senhor trazer à memória tudo aquilo que Ele fez por mim. Eu tenho que lembrar, mas naquele dia Deus fez aquilo. Hoje Ele não vai me desamparar.
pegou, pediu a oportunidade, pegou o bezerro, cortou o bezerro em pedaços, preparou o bezerro direitinho, colocou no altar, mas antes ele consertou o altar. Glória, glória. Igreja, o que é consertar o altar? É tirar tudo aquilo que não agrada a Deus. Tira tudo aquilo do altar que não está agradando a Deus. Tira, porque senão Deus não opera um milagre. Tira, porque senão Deus não opera. Enquanto você não tirar tudo aquilo que está afastando de Deus do seu altar, Ele não vai responder. Ele não vai responder. Por isso que Elias foi lá e consertou o altar. Tirou tudo aquilo que não agradava a Deus. Aleluia, Jesus. Colocou o bezerro no altar, pegou 12 pedras, colocou lá no altar e pediu água. Agora pense, meus queridos, aquele povo todo confuso, porque até então eles acreditavam que Baal existia. E de repente vem uma só pessoa ousada e fala: não, por favor, coloca água aqui no altar. Já é, aos nossos olhos carnais, impossível acreditar que vai cair fogo do céu e consumir aqui. Agora imagina ele vai falar: não, por favor, enche aí um cântaro d'água, vamos colocar aqui no altar. Pode colocar, Deus vai responder. Aí ele não pede só uma vez, ele pede 3 vezes. Gente, quer prova maior do que Deus existe? Quer prova maior do que Deus opera no meio do seu povo? É preciso, para isso, ter intimidade. E como que eu tenho intimidade? Deixando as coisas que não agradam a Deus, buscando ao Senhor. Olha que culto maravilhoso. Porque é inacreditável ter alguém aqui que não sentiu a presença de Deus. Alguma coisa tem que estar errada, meu querido. Alguma coisa tem que estar errada. Porque se você está aqui essa tarde e não sentiu o Espírito Santo do Senhor na sua vida, irmão, vai orar um pouquinho, porque tem alguma coisa errada. Então vamos lá. Colocou água, 3 cântaros de água. Diz a Bíblia que estava muito cheio d'água. Muito. Então imaginem comigo aquela situação, meus queridos. Aquele bezerro todo cortadinho, cheio d'água. Aí eu preciso ler, igreja, porque Elias foi muito simples na sua oração com Deus. E mesmo na sua simplicidade, Deus imediatamente respondeu. Ele não precisou ficar: Senhor, manda fogo, Senhor, manda fogo, Senhor, manda... Não! Isso é intimidade, é só ajoelhar e falar: Senhor. Vamos ler. 1 Reis 18, 36. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que Tu és Deus em Israel, e que eu sou o Teu servo, e que conforme a Tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo conheça que Tu, Senhor, és Deus, e que Tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego, ou seja, tudo foi consumido. Tudo foi consumido. Deus é Deus. Não adianta, irmãos. É ter intimidade. É ter uma intimidade com o Senhor. Aí vem: eu sei as tuas obras. Como que estão as nossas obras, igreja? O Senhor, se fosse dar uma dessas cartas que está em Apocalipse para você, qual carta seria? Qual carta seria, meu querido? Vamos fazer uma reflexão individual. Qual carta o Senhor mandaria para mim? Qual carta eu receberia? Porque todas elas, se depois alguém tiver interesse de lê-las, todas elas falam: eu sei as tuas obras. Então, meu querido, para que a porta que Deus abra, ninguém fecha, primeiro nós temos que fazer a nossa parte. Primeiro nós temos que estar segundo a vontade de Deus, para que após o Senhor fale assim: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém vai fechar, porque eu conheço você, você é meu filho, eu reconheço a sua voz quando você se ajoelha e quando você me clama. Eu sei quem é você quando você fala: Senhor, eu estou aqui, eu sei que você é fulano. Eu reconheço. Isso é ter intimidade com o Pai.
aqui, ó, só me procura quando está desempregado? Ou será que Deus fala assim, esse aqui me agrada, todos os dias ele me busca, todos os dias ele me busca, todos os dias ele agradece por tudo que eu faço. Esse é o meu servo aqui, eu tanto amo. Aleluia! Então, meus queridos, o Senhor, Ele tem promessa para as nossas vidas. Ele tem, mas Deus só dá honra para aqueles que merecem. Deus tem que saber quais são as tuas obras, para que você seja merecedor. Então, meus amados, foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Porque depois de tudo isso que aconteceu, Deus mandou a chuva. Além dele provar que Ele era Deus, Ele ainda mandou a chuva. Então, amados, às vezes nós podemos passar provações, situações que muitas das vezes fazem assim: Senhor, não dá mais para mim. Senhor, eu não aguento mais, está difícil caminhar, está difícil seguir, está difícil. O Senhor me conhece, o Senhor sabe como eu estou, mas você tem que olhar a Bíblia e falar: olha quantas coisas o Senhor fez. Por que o Senhor fez lá e vai fazer hoje na minha vida? Por quê? Porque será que eu não estou na disposição? Será que eu não estou na posição de Deus? Ou será que Deus está requerendo mais de mim? Achegai-vos mais ao Senhor, seja íntimo de Deus, para que Ele possa fazer a vontade dEle na sua vida, para que as promessas que o Senhor colocou aqui na palavra, elas se cumpram. Deus não vai permitir que nada aconteça na sua vida. Basta você adorá-lo, único e exclusivamente. Deixe as coisas do mundo para os mundanos. Nós não somos daqui, nós somos estrangeiros. O nosso morada é do céu. Deixa Ele lá. Deixa as coisas do mundo lá. O alvo é o céu, o foco é o céu. Não deixe que ninguém roube a tua coroa. Não deixe que nada venha tirar a tua coroa, meu querido. Mas deixe que o Senhor trabalhe na sua vida. Deixe que o Senhor trabalhe na sua vida. Tá difícil? Ore um pouco mais. Tá difícil? Jejua um pouco mais. Tá difícil? Busca mais o Senhor. Porque Ele vai te renovar as forças. Ele é contigo. Ele não vai te abandonar. E é isso que eu queria deixar para os irmãos. Agradeço muito essa oportunidade. Só Deus sabe como eu estou aqui, meus queridos. Mas eu creio que o Senhor falou conosco. Eu quero agradecer a todas as irmãs. Me perdoe alguma coisa, igreja também. Mas continue orando por mim, igreja, que eu preciso muito do Senhor. Deus já tem falado muito comigo. E eu creio que o Senhor vai fazer infinitamente mais do que aquilo que Ele imaginou para mim e para você. Basta nós estarmos na disposição do Senhor, amém?